Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro episódio. Tô muito feliz de estar gravando esse episódio aqui. E hoje o meu convidado é um cara fantástico. E ele não é meu patrocinador, mas só porque a gente não pode divulgar a marca dele, mas vocês vão entender o porquê. Mas ele é meu patrocinador de qualquer jeito. Então, pode ver que eu vim até mais arrumadinho hoje, porque para receber esse cara, é um cara elegante. Então, hoje eu vim com a minha camisa aqui da Firenze, né? Que eu só visto Firenze. E eu vou falar para vocês agora aqui, Jamerson Marra. Olha o nome do cara. E aí, Edu? Seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Eu te agradeço Melhor agora. pelo convite, maravilhoso. Jamais poderia deixar de vir te prestigiar e principalmente, né? O cara que eu admiro, que eu conheci há 2 anos tão somente, mas a gente tem uma afinidade maravilhosa, bacana. Parece que faz 10, toda né? a sintonia, né, cara? Tudo que a gente conversa, como é que realmente agrega. E tem tudo a ver, né? Não, tudo a ver. Obrigado, irmão, pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra ter você aqui. E olha só a elegância do cara. Eu trouxe até um fotógrafo aqui, porque precisamos registrar. Esse cara é o cara mais elegante que tem. O Jamerson, a gente se conhecia há 2 anos, como você falou aí. A gente estava relembrando aqui. E tem mais ou menos 1 ano, você começou a fazer um projeto pra gente. E agora, Isso aí. 100%. Bem assessorado. 100% isso aí, Edu. Cara, a ideia nossa aqui é a gente bater papo, né? Falar de vida, falar de negócio, futuro, né? Acelerar. Eu gosto de acelerar. Isso aí. Então, eu queria começar com você aí, você contar pra gente um pouco a história do Jamerson Marra. A história do Jamerson Marra. A história do Jamerson. O próprio sobrenome já diz um pouco, né? Marrento, né? Mais ou menos. Marrento. Pra quem não me conhece, com certeza fala assim, que cara marrento quando bate o olho assim a primeira Mas vez. você tem a cara de ser marrento, velho. Não, mas eu não sou, não. É verdade, eu sou o cara tem do nada. bem. Tem energia boa, graças a Deus, Sim. viu? Ô, Du, mas a minha história de vida, ela se confunde com a história da própria J. Marra. E é um negócio muito maluco, cara. Por que eu falo que isso se confunde? O motivo é muito simples. Eu, com 12 anos de idade, eu descobri o poder do dinheiro, o poder da força de vontade e o poder do network, do relacionamento. Na época eu não sabia que chamava 12 anos. network, né? Eu não sabia disso. Mas é um negócio bem diferente. Por que eu falo que é diferente? Seguinte, eu vim de classe média, uma classe média normal, nada de extraordinário, né? Não tem aquela história de vida triste também, de vir pobre, não tem nada disso não. Sim. Sabe? Mas eu tinha um pai muito rígido. Meu pai era auditor fiscal da Receita, foi corregedor durante muitos anos. Então você imagina o tipo de criação que eu tive, né? Aquela criação dura, disciplina, conta do lápis para tudo. E por que eu falo que começou aos 12 anos? Porque é o seguinte, eu tinha um sonho. Aliás, eu tinha 2 sonhos muito marcantes nessa época dos 12 anos. Primeiro era ter um tênis Headley. Então, a minha história de vida, ela começa com a vontade de ter um tênis Headley. E a segunda, na minha época tinha um filme que chamava E.T. E o filme E.T., eu sempre gostei de bicicleta, né? E foi, inclusive, o que me levou pro Ironman, né? O E.T. tinha uma bicicleta que chamava Caloi Cross Extra Light. Cara, essa bicicleta era a bike da época. Era maravilhosa a bike, sensacional. Eu acho que eu lembro. Ela tinha as manoplinhas bonitinhas. De alumínio. Isso aí. Tinha o estofadinho aqui pra não bater o saco. Exatamente. Eu lembro. Era aquilo mesmo, exatamente. E aí o ET na frente, né, quando ele foge lá tal, aí tem lá o ator com a cestinha e o ET foge ali. Né? Então, assim, essa cena, na minha vida, ela é muito marcante. E eu falei, pô, pai, me dá essa bicicleta, pai, eu quero ter um tênis Headley, igual meus amigos têm e tal. E meu pai falou assim, não tem condições de te dar. Eu falei, pai, mas é meu sonho. Ele falou assim, então, corre atrás do seu sonho. Eu não posso te dar. Esse não foi um dos nãos que mais doeu na minha vida. Por quê? Ali é como se dissesse o seguinte, o seu sonho acaba aqui. De ter Mas um tênis... ele não te deu tênis porque ele não tinha condição mesmo ou porque ele não
ia gastar dinheiro com isso? Du, pra te ser sincero, pra cara... entender. Pra te ser sincero, até hoje eu não sei. Eu perdi meu pai tem pouco tempo, tem 6 meses, infelizmente. Papai se foi, sentimentos. Mas um cara... em contrapartida, eu tive um privilégio de ser filho de um cara maravilhoso, entendeu? Deixou um legado maravilhoso em termos de honestidade, transparência, força de vontade, nisso tudo. Então a gente tem que pegar isso e levar pra frente. A gente vê de onde que vem tudo isso que você tem aí, né? Um pouquinho, né? A herança. Mas assim, eu pra ser sincero, eu não sei se é porque ele não podia ou se de fato ele estava educando dentro do jeito que ele entendia, né? O que a gente tem que entender de pais é exatamente isso, né, cara? A gente parar de criticar os nossos pais e agradecer por tudo que eles nos proporcionam. Pai e mãe, cara, ele dá o que ele pode te dar naquele momento da melhor maneira, né? Então, às vezes... Infelizmente, a gente só entende isso hoje, né? Isso, exatamente. Eu tô com 50 anos, eu demorei um bocadinho para poder aprender isso, né? Sim. Mas assim... independente do que tenha sido esse não, o porquê, graças a Deus, eu ressignifiquei isso muito rápido lá naquela época. Por quê? Falei, pô, eu quero ter uma bicicleta, eu quero ter um tênis Hadley. Então, para ter isso, tem que comprar. Para comprar, tem que ter dinheiro. Né? Para ter dinheiro? Tá fácil. É só fazer dinheiro. Então, como eu vou fazer dinheiro? Vou ter que trabalhar. E como é que eu vou fazer para trabalhar? Aí deu ruim, né? Não sei fazer nada, com 12 anos. Falei, não sei fazer absolutamente nada. E aí eu falei, cara, já sei. Vou ligar para minha tia. Tinha uma tia por afinidade, chama tia Noeli. Era a melhor amiga da minha mãe. E ela tinha fazenda. E ela produzia lá café, arroz, feijão, milho. Ela produzia um monte de coisa. E aí eu peguei o telefone e falei, mãe, eu preciso de ligar para tia Noeli. Posso ligar para ela para pedir ela uns produtos para eu vender? Aí minha mãe falou, tá, pode, tudo bem, manda ver. Eu acho que não esperava que realmente eu fosse fazer isso. Peguei o telefone e falei, tia, eu preciso comprar um tênis Hadley para mim. E eu quero comprar uma bicicleta também depois do tênis. Você pode me ajudar? Trazendo os produtos para cá da fazenda. É uma fazenda que ficava em Viçosa, fica um pouco distante de Belo Horizonte, mas toda segunda-feira ela vinha para BH. Ela ia para lá na quinta e voltava na segunda. Aí eu falei, posso sim, Jamerson, com certeza. E aí assim começou. Então eu pegava esses produtos, colocava numa mochilinha e saía rodando no meu bairro. Eu morei na Floresta. E era o que os produtos? Então eu tinha mel, arroz, feijão, café e ovos. E aí eu saía rodando na Floresta, um bairro bem tradicional de Belo Horizonte, e aí eu saía rodando ali, batendo de porta em porta, né? Na época eu podia tocar campainha, interfone, essas coisas. As pessoas ainda abriam a porta para te atender, né? Hoje em dia esquece, né? Não adianta, né? Eu vim do mundo presencial, né? E aí eu comecei a fazer essas vendas, as vendas foram alavancando muito, então chegou um dado momento que aconteceu o seguinte, eu não conseguia mais fazer tudo no mesmo dia. Pegar, vender, entregar, receber. Então, na sexta-feira, depois da escola, eu passava fazendo as anotações dos pedidos, aí eu mandava por fax lá para a fazenda, da minha tia, ela pegava o fax, olhava quais eram os pedidos, na segunda-feira ela trazia. Aí na segunda-feira à noite, depois que eu voltava da escola, aí eu saía para fazer as entregas. Só que as entregas começaram a ficar difíceis, porque não cabia na mochila. Então eu arrumei um carrinho de mão. Só que aí o que acontecia? O carrinho de mão também ficava muito pesado. Então eu tive que arrumar alguém para me ajudar a fazer a distribuição. Primeira empresa. Primeira empresa. Tá aí, ó. Compra, venda, logística e o primeiro empregado. Entendeu? 12 anos de idade já tava prendendo. E aí, cara, com 3 meses mais ou menos, eu comprei meu primeiro tênis Hadley. Entendeu? 3 meses. 3 meses de venda, eu comprei o tênis Hadley. E isso é tão maluco que hoje eu tenho um tênis Hadley na minha casa, né, no escritório, fica lá bonitinho e tal. Pra te lembrar. Pra me lembrar o seguinte, cara, isso é uma coisa que realmente até mexe um pouco, porque ver o que um tênis Hadley foi capaz de fazer e onde eu cheguei, onde hoje eu estou, né? Então, assim... hoje eu tenho tênis Hadley, óbvio, né? Eu uso, tem várias cores, né? Mas assim, calçar um Hadley pra mim não é uma coisa simples de calçar um tênis de R$250, R$230, né? Mas que ele simboliza pra você, ele tem uma simbologia muito grande, né? Ou seja, cara,
eu já sonhei com esse tênis e hoje eu posso comprar quando eu quiser. Não faço isso, né? Mas posso comprar outros. Então, o que eu entendi nisso tudo? Desde pequeno, sonho é o que te move. E sonho bom, cara, como diz um amigo meu, Thiago Vinhal, sonho bom é sonho vivido. Né? Então, assim, eu tive a oportunidade de viver esse sonho, de ter grana para chegar na loja, escolher o tênis Helly que eu queria e comprar. Né? Isso é o primeiro ponto. E, posteriormente, aí eu parti para, obviamente, ir atrás da bicicleta, né? Ah, tinha bicicleta. Aí o buraco ainda. ficou mais embaixo, irmão. Por quê? Porque a bicicleta é bem mais cara, né? Uhum. Então, realmente, complicou bastante, mas também consegui comprar a bicicleta. E a bicicleta tem um caso super interessante, que é o seguinte. Minha mãe e meu pai participavam de um encontro de casais, chama Encontro de Casais com Cristo. E eles tinham lá um outro casal, e esse casal ficou muito amigo deles também, que é o tio Maurício. É um cara que, até no nosso evento de cultura, eu falo do tio Maurício. Uhum. Por quê? Ele era diretor do banco BMG. E esse foi um dos caras que realmente, assim, junto com a Tia Noeli, que mudaram a história minha de grana, de entender a relação com o dinheiro. Um dia eu falei assim com o tio Maurício, falei, tio, eu queria vender mel lá no banco, eu posso? Ele falou, mas é lógico que você pode. Eu falei, minha mãe quase morrendo, né? Como assim, meu filho? Você vai vender mel dentro de um banco? O cara é o diretor do banco, né? Não, pode ir, que dia que você quer ir lá? Aí, pode ir tal dia. Eu falei, então tá bom. Aí, falei, tia, manda pra mim 30 potes de mel. Aí ela falou, 30? Eu falei, 30. Aí minha mãe, meu filho, exagero, leva só uns 10. Falei, não, mãe, de jeito nenhum, vou vender os 30. Mas por que você quer vender 30? Não, porque 30 é o que tá faltando para chegar na bicicleta. Então eu tenho que vender os 30. Já tinha meta. E aí já tinha meta. Olha que loucura, né? Meta individual, pessoal mesmo, né? E aí, cara, foi exatamente isso. Eu deixei 10 potes na minha mochilinha e 20 dentro do carro. Falei, mãe, deixa dentro do carro, que eu vou vender tudo. E aí, fui lá no tio Maurício, me recebeu, pô, você imagina, o diretor do banco me recebendo no prédio do banco, Banco BMG e tal. E aí, cara, literalmente, eu vendi os 10, aí ele falou, mas que pena que você não trouxe mais. Não, tio, eu tenho sim, tem mais 20 lá embaixo. Falou, então vamos que você vai descer o prédio inteiro. Aí quando chegou no último andar, eu já tinha vendido os 30, a bicicleta tava garantida. No dia, velho. No dia. E o mais legal, me deu um clique, eu falei, cara... Falei assim, ô tio, eu posso voltar e só anunciar em cada setor que a cada 30 dias eu vou voltar e quem quiser pode comprar o mel de novo de mim? Ele falou, pode, com certeza. Recorrência, né? Recorrência. E aí, eu voltei, falei em cada andar que a cada 30 dias eu iria voltar e que quem quisesse... né, poderia me pedir através do telefone da minha casa, ou então poderia falar com a minha mãe, alguma coisa nesse sentido. E durante, acho que uns 3 anos eu vendi mel lá. Não parou, desde os 12 começou. Desde os 12. Seus pais faziam o quê? Meu pai era auditor fiscal da Receita, minha mãe professora, né, aposentada. Não tinha ninguém dentro de casa que era vendedor. Pelo contrário, meu pai, quando eu fui fazer direito, meu pai falou assim, faz direito pra você fazer concurso. Falei, de jeito nenhum, pai. Eu não aguento ficar enfiado dentro de casa. Ó, dentro de um lugar fechado. Eu não aguento ficar dentro de uma sala. Não vai rolar isso. Aí ele falou, o que você quer acabar de fazer? Pai, primeira coisa, eu quero ficar bem de vida. E ele falou, mas de onde você tá tirando isso? Ficar bem de vida? Você quer ficar rico? Eu falei, não, tô falando que eu quero ficar bem de vida. Se bem de vida é rico, é rico. É rico. Se essa é a sua leitura, pai, desculpa. Mas de onde você tá tirando isso? Eu falei, cara, não sei. Eu quero ter condições de comprar o que eu quiser. Né? O dia que eu tiver minha família, eu não quero que meus filhos recebam tanto não. Tá vendo como que é uma coisa que, de repente, a gente começa a ver como é que o não incomoda tanto? Sim, sim. Né? E principalmente para as novas gerações, né? Mas talvez os não também foi o que te motivou, né? Com certeza foi o que motivou. Aí, isso certeza. Até é a gente pensar pros nossos filhos, né? Se você diminui os não dele ou você zera os não dele, a vida vai ser mais fácil para ele. E eu trazendo aqui
pensando aqui, pô, agora eu entendo por que você é um mega vendedor. É exatamente a dificuldade da galera hoje que tá se formando agora, e vamos falar da tua profissão, advogado, qual que é a principal dor deles? É a venda. Eu vou até mais além. Não é a maior dor só de quem tá formando. Sim. Se eu pegar da minha turma de faculdade, minha turma tinha 60 à noite, 60 de manhã, mas eu vou falar da minha sala, 60 à noite. Eu duvido que tenha aí 20 caras advogando, e desses 20, eu vou botar aí 20% é vendedor na veia, igual a mim. Entendeu? E assim, para ser sincero, eu particularmente acho que não só no ensino superior, mas no ensino básico, deveria ter noções de negócio. Cara, entender que a gente tem a formação em determinada área, mas o que de fato você tem que ser na essência é empreendedor, é empresário, é investidor, que seja, é fundamental. Eu costumo brincar o seguinte, hoje eu não sou mais advogado, hoje eu sou dono de escritório. Tem uma distância muito grande nisso. Hoje você é empresário, né? Muito grande. E qual que é a distância disso? É você enxergar o seu negócio com uma visão muito crítica em relação a como que o mundo dos negócios se comporta diante do seu business. Então, meu business é a advocacia. Eu trabalho na área do direito empresarial e direito da beleza. Então, pensa o seguinte, o mundo empresarial, como que eu vou sentar para conversar com o empresário se eu não entendo de negócio? Como é que eu vou fazer uma abordagem para o empresário se eu não sei fazer venda? Não tem como, entendeu? Então, assim, a grande maioria de hoje, eu acho, assim, eu tenho uma visão bem assim, bem clara. A minha geração, ela tem a dificuldade da venda porque advogado tinha que ser advogado, terno, gravata, aquela coisa assim. E não pode vender, isso pode, é proibido. A OAB não autoriza. Então essa é a dificuldade da minha geração. Esse não pode até vender, que a OAB não autoriza, não pode vender, aí seria no sentido de fazer anúncios, prospecção. Certo? Marketzão mesmo, aquele raizão. Igual a grande maioria das pessoas faz. Que é um negócio que você não faz. É verdade. Eu até lembrei agora aqui o que foi que me chamou a atenção na turma 40. Por que eu gostei? Porque vendedor conhece vendedor. Um gambá chega outro. Até você contando aqui, a sua história. A minha primeira venda foi com 10 anos de idade. Só que eu não foi assim por oportunidade, que eu sou um cara de oportunidade. Eu venho de uma família muito simples também, nunca faltou nada em casa, mas era o básico, arroz, feijão, misturinha. Certo. Porra, a bolacha recheada era aquela que quando tinha compra, era uma pra cada, eu tenho 2 irmãs, acabou. Cara, desculpa te cortar, você tá falando da bolacha, eu lembrei. Quando a minha irmã do meio foi casar, ela chama Érica, foi a maior alegria da minha vida. Sabe por quê? Sabe que eu escutei, ela falou, mãe, eu vou casar. Logo depois eu falei, que dia que você vai casar? Ela falou, mas por quê? Falei, vai sobrar 2 iogurtes, porque a bandejinha vinha com 6, você lembra disso? É isso aí. E também vinha com 6. Aí eu falei, top, você vai embora de casa, vai sobrar 2, então você vai ficar 4 iogurtes pra mim. Olha que nível que era. Mas era isso, tipo, entendeu? Ela vai sair, o dela vai ser meu. É nesse nível. Mim, exatamente. E aí, eu empina pipa. Eu adorava pipa. Então eu tinha que caçar as moedinhas em casa para poder comprar lá a folha de seda e o bambu para fazer. E era uma dificuldade, porque eu tinha que ver a moedinha que minha mãe deixou cair para pegar e ir juntando e comprar. Ou eu tinha que ir pra rua para correr atrás de pipa. Só que meus pais não deixavam a gente ficar na rua. Porque também família, né, rígida, meu pai era na educação, ele foi muito firme com a gente. Hoje eu entendo. Na época eu criticava. A gente demora demais pra entender. Foi até quando você tava falando ali. E assim, é legal que hoje eu vejo os meus amigos, a gente morava num prédio que eles podiam fazer tudo, né? Podia sair pra rua, podia jogar fliperama, e eu não podia. Eu tinha horário pra descer, horário pra subir, e não importa se tô fazendo nada. E aí às vezes eu ficava na janela do prédio olhando meus amigos correndo à noite, e lá, pô, não posso, o pai não deixa. Só que, vou te falar que 90% desses amigos meus que podia fazer tudo hoje
Se perderam ou já morreu, ou tá com uma vida ruim hoje. Então aí, hoje eu entendo. Eu falei, pô, obrigado, pai e mãe. É isso aí. Né? E aí, com 9 anos, os meus amigos lá, todo mundo fazendo pipa, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, quando você perdia o pipa, o que demorava para você voltar a subir pipa de novo era a rabiola. A galera não queria fazer, então você ia dar trabalho. Aquele nozinho puxado, nozinho um por um, exatamente isso. Eu passei a noite, comprei um carretel dos pequenos, passei a noite fazendo rabiola. Eu fiz o carretel inteirinho. Pra vender rabiola. E aí, pra você ver, as histórias vão se encaixando, né? Eu fui no cara que era o que mais tinha grana, que tipo, pipa pra ele não faltava, ele não corria atrás porque ele perdia um e colocava outro, né? Eu falei, cara, eu fiz uma rabiola aqui, você não quer comprar? Ele falou, eu compro tudo. Pode me dar tudo. Então, o primeiro eu vendi pra esse cara. Carretel inteiro. Falei, caraca, era muito dinheiro, entendeu? E eu fiz isso 2 vezes, mas depois eu parei. E depois eu fui voltar mais pra frente pra vender gravata na igreja. Aí já é uma outra necessidade, a gente vai pra frente. Mas continua na sua aí, pessoal. Mas o que eu quis trazer, né? Hoje a gente tá numa comunidade de vários empresários. E a dor da galera é que não sabe vender. E aí agora, lembrei aqui que o que me chamou a atenção em você. A gente tava na turma 40 e você ouve, assim, eu fico muito prestando atenção na galera. E o que me chamou a atenção em você foi quando tem a parte das perguntas e respostas, que a galera pergunta pro Marcos, né? Aí alguém fez uma pergunta do setor jurídico ali, que era da sua área. Aí o Marcos respondeu, aí você falou, pô, posso fazer uma contribuição? Só que quando você abriu a boca, você deu uma aula. Eu falei, caraca, quem que é esse cara, velho? Mano, e assim, o legal, assim, no jurídico é uma... Pra gente que não é da área, a gente acha que não precisa, porque é uma conversa chata, em alguns, né? Só que você tem uma forma de eu já escutei isso outras vezes. Você acaba tornando simples. E aí, da forma que você explica... Se torna compreensível e fala, pô, prazeroso escutar. Exato. Né? Até eu lembro que depois, no final, foi... Primeira vez que eu falei com você, não sei se você lembra. Eu falei, cara, você é foda, velho. Eu falei, eu queria estar com o celular na mão agora aqui. Você lembra disso? Pra gravar. Eu falei, esse seria o vídeo que mais te traria cliente. Porque da forma que você pegou ali e explicou, pô, todo mundo entendeu. Eu falei, tá aí um corte, nem existia nada. Nem tinha muito olha como que isso é interessante, né? Você tá falando isso aí. Você lembra disso? Lembro, lógico que eu lembro disso. E eu lembro da posição que eu estava. Você tava lá no canto, do outro lado. Eu tava lá na outra ponta. E o Marcos estava ele tava respondendo na direção de vocês, depois ele vem andando para cá. Né? E eu te falo, inclusive eu te falo qual era o assunto. Eu lembro, a memória é ótima. O assunto era a respeito sobre comissionamento, sobre forma de remuneração. Era isso. Esse era o assunto, entendeu? E o que acontece? Olha só, eu sempre gostei de falar. Sempre falei pra caramba. A gente quase não fala. Quase não fala, né? Eu sempre gostei de falar. Mas eu sempre também gostei muito de contribuir. E de verdade. Sim, isso pra mim faz sentido, sabe? Tanto que várias vezes eu escuto alguma prosa, alguma coisa, eu falo, cara, posso contribuir? Deixa eu dar uma opinião. E realmente opinião no sentido técnico mesmo, de querer colaborar, ajudar. Por quê? Toda vez que eu vou dar uma palestra, ou um treinamento, alguma coisa, eu sempre coloco, quem ensina aprende, né? Deve ter umas 2 semanas, eu fui dar um treinamento num outro grupo também, de tipo Mastermind também, e é exatamente esse o post que eu fiz no início. Lá eu fui falar sobre outros assuntos, mas eu coloco isso, sobre a importância de ensinar. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Por quê? Você tem que estudar, tem que se atualizar, e as pessoas normalmente te perguntam muito. Sim. Né? Ela se provoca, né? Provoca o tempo todo. Mas olha só como que as coisas são interessantes. Quando você veio falar comigo sobre essa questão ali de, pô, isso dava um post, não sei o quê, ali eu entrei em parafuso, ali eu entrei em pânico. Por quê? Eu sou o cara do presencial. Eu sou o cara de estar aqui, falando, fazendo um podcast, beleza, tranquilo, bater papo, tá ótimo.
Agora, se tiver que olhar para uma câmera aqui e ficar falando, isso para mim era muito desafiador. Hoje eu já consigo. Não que seja 100% confortável, de jeito nenhum. Subir no palco, tranquilo, é confortável. Dar uma aula também é confortável. Mas olhar para uma câmera realmente ainda continua sendo um pouco desafiador. E quando você disse isso para mim, eu falei, cara, esse cara chegou no maior dor que eu tenho. Porque quando a gente vai pro Hot Seat, né? Com o Marcos, cria aquele momento lá no acelerador, do Hot Seat, de sentar para bater papo, para trazer as dores. A minha dor que eu trouxe foi o meu marketing. Todo mundo me cobra de eu falar. Todo mundo me cobra de eu mandar essas comunicações que eu faço, que são comunicações mais compreensíveis. O meu vocabulário não é um vocabulário muito... muito cheio de palavras difíceis, aquela coisa rebuscada, juridiquês. Nada, é muito descolado. E aí todo mundo fala, cara, fala, isso ajuda, isso é importante. E eu falei, cara, eu vou gravar 10, 20, 30 vezes para poder fazer um post, eu não dou conta. E aí, o Cláudio Souto, o Cláudio Adri, o Cláudio Adri falou assim, cara, deixa eu te falar, sua fala é fluida. Faz o seguinte, vamos tentar fazer um aqui agora. Faz o jeito que você quiser fazer e vamos ver se vai dar certo. E aí eu olhei pra cara do Cláudio e falei, você tá brincando comigo? A única coisa que eu não quero fazer aqui é isso. Ele falou, não, faz, vamos ver. E aí eu fiz meu primeiro post e ele falou, agora você vai fazer o maior desafio seu. Você vai postar desse jeito. Eu falei, não, mas vamos dar uma melhorada. Eu falei, não tem que melhorar. Esse é o ponto. É isso. Né? O feito é melhor que o perfeito. Então, assim, aí eu comecei realmente a fazer esses posts e tal. Ainda, né, sofro um pouquinho aí, mas hoje tá fluindo bem mais. Eu tenho essa mesma dificuldade. E eu acho que é a gente que sempre teve essa relação da troca, né? É uma ajuda venda... muito. Ajuda. Até por isso que quando a Grazi da Grega falou, pô, você tinha que fazer um podcast pra gente, né? Pra gente? Pra gente. Eu falei, cara, legal. E faz sentido, porque aí são os patrocinadores e a nossa entrega é a divulgação dos nossos parceiros. Só que isso ajudou também porque a nossa dificuldade é se você olhar pra câmera. Mas se você não olhar e tem alguém pra trocar... E flui muito mais. E é essa comunicação que é legal, né? Que eu vejo que a gente tem. E quando você tá falando com uma câmera que você não sabe o que tá vindo do outro lado, ou quem vai ouvir... Parece que é uma necessidade que a gente tem de troca, ou de aprovação, não sei o que é. Relacionamento, nós somos os caras do relacionamento, né? Isso aí, né, cara? É sinestésico, né? Tem que postar, tem que falar, tem que... Exatamente. Esse ponto, só voltando, então, com relação à questão da advocacia, né? Então, assim, a turma da minha geração, o grande problema, entre aspas, o grande desafio, vamos colocar assim, seria então essa questão, né, do tradicionalismo da OAB, não poder fazer marketing, essas questões todas são muito sérias. Mas eu acho que para a geração atual, o maior desafio é a comunicação. A minha geração conversa, bate-papo, isso aí, eu acredito que isso não seja um dos maiores problemas. Não é, tá? Mas para a nova geração, o se relacionar com o outro é muito desafiador. Porque como eles cresceram dentro de uma realidade onde se fala com vídeo, se fala com câmera, quando vai se falar com pessoas, é necessidade de você ter um outro tipo de habilidade. Sim. Porque o estabelecimento do rapport, ele tem que ser imediato. A percepção sobre o outro tem que ser rápida. Por quê? Senão você não consegue manter um diálogo, você não consegue entender o que o cliente precisa, se colocar no lugar do cliente e fazer a entrega. Porque cedo a gente aprende uma coisa. Mais uma vez, voltando à questão, né, das vendas dos meus produtos lá da fazenda. Você não vende o que você quer. Você vende o que o cara quer comprar. Exatamente. Então não adianta eu querer te vender um planejamento societário, por exemplo, se você está precisando de uma ajuda contratual, uma trabalhista, né? Por exemplo, hoje nós somos advogados de vocês, né? A minha vontade era te vender um outro pacote muito maior, muito mais caro, muito melhor. Ia me dar muito mais dinheiro. Só que você não precisava naquele momento. Você precisava o quê? De nós montarmos um projeto direcionado para Porsche, né? Para Speed Racer. E a gente conseguir fazer algo completamente diferente a partir do ano de 2025, que vai ser maravilhoso o projeto. Agora, o que acontece?
naquele momento, você realmente não precisava do que hoje eu posso te oferecer. Sim. Então, assim, entender desde cedo que o cara não quer comprar café porque ele já tem café, ele quer comprar feijão, então para de insistir no café. O cara quer feijão, vende o café, vende o feijão hoje. E larga o café para outro dia. Não, é engraçado porque eu sou muito assim também, né? É o que eu precisava. E é o que vai me levar para um outro nível. Com certeza. Né? Talvez nem te traga tanto retorno, né? Financeiramente. Não, mas visibilidade, você tá ali próximo. Sim. Não, mas você falou, mas foi um produto que você trouxe focado no cliente. É a necessidade dele. Não, completamente, exatamente. Cara, vender é sensacional. Tem até nosso amigo aqui, ele tá propositalmente aqui, porque ele falou, porra, não sei vender. Eu falei, então anda com a gente que você vai aprender a vender. Eu vou te trazer os mestres da venda. Mas eu vou te falar. Tem uma outra pessoa também que me deu uma pancada de venda muito grande. Você sabe que, né, eu já comentei com você que eu sou muito amigo do Paulo Moraes. Paulo Moraes. O fundador e o dono da Espaço Laser, e hoje ele tem várias outras empresas também. Ele tem uma holding que é sócio de várias outras empresas. Então ele tem a Ex-Bloom com a Xuxa, tem farmácia, drogarias, tem loja de trilhas, de esportes radicais, tem a Laces, então, ou seja, de cabelos, né? Uhum. Com certeza as meninas conhecem o que é a Lace, né? Uhum. Então, assim, o Paulo, para mim, cara, é um exemplo de empresário. Ele quase não vende nada, né? É um exemplo de empresário. Tive o privilégio, né, de me tornar amigo do Paulo. A gente é amigo já há quase uns 30 anos já, muitos anos que a gente é amigo. E o Paulo falou comigo uma coisa, ele falou assim, você tá no lugar errado. O dia que ele me falou isso, me doeu tanto. Falei, como assim, Paulo? Como assim eu tô no lugar errado? Ele falou, você tá no lugar errado, cara. Você não tem que estar fazendo, você não tem que estar na operação. Você tem que estar na rua. Gente igual você tem que estar na rua. E acompanha, obviamente, para você continuar entendendo as necessidades dos clientes. E entrando nos pontos específicos. Desde o dia que o Paulinho falou isso comigo, eu falei, cara, você tem razão. Eu tenho que estar na rua. E aí foi uma mudança de chave. Uhum. Então ele falou, logo depois veio o acelerador empresarial. Aí o Marcos contribuiu pra caramba, demais, me ajudou muito também. Uhum. E aí depois eu tive uma outra questão que também o Paulinho falou comigo. Ele virou pra mim e falou assim, venda não é talento, venda é processo. E aí, cara, foi a minha maior dor. Por quê? Quem gosta de vender no estilo da nossa venda não gosta de processo. Não tem paciência com o processo. E o que vamos aprofundar nesse processo. O que é esse processo aí? Cara, quando eu falo de processo de venda e que o Paulo realmente falou comigo, e aí, realmente, o que me ajudou foi o acelerador, né? E dentro do Giants ali, contando com as ajudas e tal, é o seguinte, é você estruturar o processo de venda. Então, estruturar um processo de venda. Ou seja, cara, o que eu vou vender? Qual produto que eu vou vender? Como eu vou estruturar esse produto? Qual o custo desse produto? Qual a margem, né, de lucro que esse produto pode me dar? Esse produto realmente é o melhor que eu tenho para vender? Se não é, vou vender ele de maneira recorrente? Vou vender ele de maneira pontual? Porque o que acontece? A grande maioria das pessoas, e o escritório de advocacia tem esse hábito. Gosta de vender o quê? Recorrência. Por quê? A recorrência ela te dá estabilidade. Uhum. Só que a recorrência tem um problema seríssimo. Seríssimo. Que é o seguinte. Cliente, ele te contrata, então ele acha que ele pode te ligar a qualquer hora, a qualquer dia, para resolver qualquer problema. Mesmo você tendo colocado lá, o objeto do contrato é o seguinte, área trabalhista. Aí o cara fala assim, ô James, cara, tô com ajuda aqui sua, tô precisando. Olha só, cara, a minha mulher tá tendo um problema relacionado à sócia dela. Eu falo, meu amigo, o que eu tenho a ver com a sócia da mulher? Não tem nada a ver. Então, assim, eu entendo isso como uma extrapolação do contrato. Só que a minha essência, ela não lê dessa forma. A minha essência, como que ela lê? Vamos ajudar o cara. Cara, vou ajudar esse cara. Ele precisa de ajuda. Eu não posso deixar meu cliente com a esposa que tá passando um aperto
sem solução, e eu sei a solução, eu consigo ajudar. Cara, eu não vou deixar esse cara na mão nem a pau, eu vou lá ajudar. Aí o que acontece? Aí você começa a dar um de ajuda, e aí você tem que tomar cuidado. Porque senão você se perde dentro do cliente. E quando você se perde dentro do cliente e você não, vamos dizer, verbaliza e não explica para o cliente, cara, olha só, isso não está dentro do escopo de trabalho. Vamos organizar a casa? Eu não me importo, eu consigo te ajudar, consigo te atender, mas a gente precisa de renegociar isso. Uhum. A maneira como fala isso, ela tem que ser muito habilidosa, porque senão você corre risco de perder o cliente, como já aconteceu isso comigo. O cliente fala, pô, mas foi só uma ajudinha, você tá querendo me cobrar? Eu falei, não, cara, não foi uma ajudinha. Vamos lá, vou te explicar a sua ajudinha que você teve. Aí você começa a detalhar pro cara. Aí quando ele entende, aí fala, nó, como diz lá em Minas, né? Nu. Realmente você me ajudou muito. Agora, quem que faz a parte comercial no seu escritório? Eu. Quem mais? Só. E como que a gente... Essa é a minha dor. Essa é a minha dor também. Porque o que acontece? Se o Jamerson hoje ficar doente ou morrer, o comercial do escritório para, literalmente. Então é exatamente isso que eu estou desenvolvendo dentro do Giants. Ou seja, a Alê, né, que é a nossa mentora, a Alê, ela tá juntamente comigo e com a minha equipe, com as pessoas com as quais eu escolhi para poder estarem juntas, né, são 2 pessoas. Estamos escrevendo esse processo, metodificando, procedimentando. Playbook de vendas. Esse processo de vendas. E agora, as ferramentas. Por exemplo, pô, a gente consegue hoje vender bem por conta de... Começou aos 12 anos, né? Sim. Começou. Beleza, você vai colocar os processos ali, mas tem esse feeling, né, velho? Como que a gente treina o feeling do... Eu vou te falar. Pode ser modelo mental. Treinar feeling, eu acho que não existe. Por isso é que o Paulinho Moraes, ele falou exatamente isso. Cara, venda é processo. Beleza, eu concordo com isso, não tem a menor dúvida. E acho que ele tá certo. Né? É a mesma linha que a Ale segue, o Marcos também segue. Mas, cara, o feeling de criar o ambiente, de perceber no ambiente o que o cara precisa, como que ele gosta da entrega, como que ele gosta de ser tratado, você pode até treinar alguém, mas eu acho que não vai ser feito de uma maneira, às vezes, tão fluida, tão natural. Você tem seu jeito, eu tenho meu jeito de venda, entendeu? Então, assim, essa percepção, eu acho que ela tem muito a ver com jeito, tem sim, beleza? Muita gente não vai concordar com isso, não. Me desculpe, mas não, tem sim. Eu tô ouvindo as críticas aqui. Não, com certeza. Que eu quero ver com esse papo, só você que vende, só você que sabe vender. Não, não é isso, não. Eu quero dizer o seguinte, a percepção, a facilidade da fala, da comunicação é fundamental. Então, me desculpe, vai pegar um cara engessado para poder fazer venda? Vai pegar um cara engessado para colocar ele dentro de um masterclass? Cara, desculpe, isso não vai fluir. Isso não vai rolar. De jeito nenhum, entendeu? Então, assim, se nós pudermos atrelar todo o processo com essa nossa habilidade de comunicação e de sentir as pessoas, de interagir, de conectar com a rapidez, com a facilidade que a gente faz, aí, meu irmão, desculpa, aí fica imbatível. Então, hoje, o meu grande desafio, o que é? É procedimentar. E é o que eu tenho feito. Entendeu? Mas o processo de venda não é só sobre a venda no sentido de captação. Captar e fechar é uma fase. Mas dali para frente é mais importante do que qualquer coisa. Porque às vezes vende demais e entrega de menos. Então, a grande preocupação que hoje eu tenho é com a entrega. Mas eu acho que a entrega ela é mais simples. Porque aí o cliente já está na casa. Então, aí entra só a atenção tem o feeling também de acompanhar ele ali. Tem. Mas faz sentido. Até olhando assim pro Marcos hoje, que é nosso mentor aí, né? Ele é um puta de um vendedor. Tá louco. Nossa senhora. Ele é o Marcos chega perto, mas o que você quer comigo? Você quer vender o quê? Dá até medo. E você tava falando, tava pensando no Marcos, né? Que hoje é referência pra gente.
ele tem, por exemplo, o principal produto quem vende é o Marcos. Sim. Né? O Giants. O pessoal que vem depois ali vem fechando. Sim. Mas a galera vende o acelerador. É que para nós, a nossa dificuldade é exatamente o que o Marcos faz ali. E todos esses caras do digital, que o danado do conteúdo e rede social e falando. Porque a gente faz isso no offline, que ninguém vê. Não vê. Né? Então aqui no jantar e no encontro e tal. É os videozinhos que os caras fazem ali na rede social, né? E a gente faz no A1 ali, no tete-a-tete. É um café com um e outro, não sei o quê. Isso. Tá vindo do Rio, né, que você tava? Eu tava em Búzios. Búzios, né? Beleza, férias, mas você trocou umas ideias ali que eu sei. Então, é esse negócio que, cara, pra nós é chato pra caramba, né? Mas é o jogo hoje, que a gente precisa entrar, ou não também, porque eu não vejo hoje, falando do meu negócio hoje, eu com 600 caras comigo, 500 caras comigo. Tem negócios que o cara quer escalar, né? O empresário quer escalar. E tem outros negócios que não é escala. Quantos clientes você quer ter no escritório? Qual a meta? Ô, Du, eu já fui muito grande. Uhum. Eu não quero ficar grande do jeito que eu era. De jeito nenhum. Não quero. Eu tive uma sociedade em que tinha escritório com outro conceito do que hoje a gente tem. Tá? Então, assim, a realidade eu não consigo te dizer assim, certinho, quero chegar a 30, 40, 50, 60. Mas eu tenho alguns números e esses números é que me balizam. Por quê? A turma do digital fala, faturei tantos dias. A minha pergunta é muito básica. Quanto é que é a última linha, irmão? Quanto é que é o LL lá no final das contas? Quanto é que é o seu lucro líquido? Quanto que sobrou? Porque faturamento não tem nada a ver com o bolso. Sim. Né? O que interessa não é quanto você faturou, interessa quanto está sobrando. Né? Então, assim, eu tenho assim, bem alinhado a questão de quanto eu quero manter a margem de lucro. Isso é muito alinhado, muito, muito mesmo. Sabe? Eu tive a oportunidade de, no meu primeiro ciclo do Giants, ter o Maurício, né, como nosso mentor. E o Maurício falava, e aí, James, qual que é a meta? Eu falei, cara, eu quero triplicar no primeiro ano, mantendo a minha margem de lucro. Porque o grande desafio é manter a margem de lucro. Manter a margem. Aumentar o faturamento é algo que todo mundo faz de maneira, vamos dizer assim, orgânica, natural, você consegue aumentar. Agora, manter a margem de lucro é o grande desafio. Porque a operação aumenta, o custo aumenta. O custo aumenta, não tem jeito, né? Sim. Então, assim, o que eu acho? Voltando à questão que você estava dizendo sobre a entrega mais fácil, né? Eu acho que a entrega, ela é tão difícil quanto a venda. O primeiro momento, né? Aquela de você realmente captar e fechar o contrato. Uhum. Por quê? Porque a expectativa é do cliente. Então, você corresponder à expectativa te exige proximidade com o cliente. Então, por exemplo, eu estou em todos os grupos de todos os clientes. Quantos clientes são? Desculpa perguntar. Hoje, no total, nós estamos com 50 recorrentes, né? Uhum. Recorrentes, nós temos 57 clientes. 57 grupos, velho. Eu estou em 57 grupos, eu acompanho tudo. Eu não respondo toda hora. Mas, assim, quando dá algo mais delicado... Você vai lá buscar... Eu entro e falo, vamos resolver assim, assim. Ou então, quando eu vejo que tem zap demais vindo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e não tá resolvendo, o que eu faço? É moda antiga. Pego, ligo pra Ana, né? Aninha que é meu braço direito, esquerdo. Uhum. Ligo pra Aninha. Você já teve a oportunidade de conversar com a Aninha, né? Já? Acho que já. No onboard? Foi. Aninha. Conversamos. Isso. Então, eu pego... Telefone, Aninha, vamos seguir assim, assim. O que você acha? Acha de não, James, legal. Concorda com você? Bora, vamos fazer assim. Pronto, eu pego o telefone, paro e resolvo. Uhum. Mas o que acontece? Eu não consigo não estar nos grupos. Aí é uma característica. Porque eu preocupo demais com a entrega. Porque o que pode mais incomodar a gente, que é da venda, é escutar a seguinte frase. Cara, você vende bem, mas você entrega mal demais. Isso é pra matar. Time entrega isso mal, é pra né? matar. Uhum. O time entrega mal. Entendeu? Então, por isso que eu faço isso. Eu acompanho porque eu quero ver como que tá sendo feita a entrega. Entendeu? E aí, lógico, a gente tem cliente de tudo quanto é tipo, né?
Tem cliente que nem dá notícia, tem cliente que quer falar com você todo dia, tem cliente que quer te... Cada um tem um perfil diferente. Que é lá toda semana, o outro que é todo mês. Tá tudo certo. Depende do que você combinou no ato da venda. Né? Então, assim, eu particularmente, eu gosto de estar no cliente. Eu gosto de ir até o cliente. Né? A Si, minha esposa, né? Você conhece a Si? A Si até fala, amor, pelo amor de Deus, para com essa mania de visitar cliente. Eu falei, mas é o que eu gosto, é o que faz sentido para mim. Porque a percepção de quando você está no cliente, presencialmente, cara, me desculpa a turma do digital. Isso não é modelo mental. E a prova de que não é modelo mental, sabe qual que é? Que tem muita gente do digital, irmão, que tá voltando pro presencial. Eu percebi isso aí. Tá? A grande maioria... Sem dar nome aos bois, mas assim, tem muita gente o que lead tá caro. Lead tá caro. Essas coisas. E a questão da entrega também. Todo mundo foi pro digital também, né, velho? Ó, o meu escritório inteiro na pandemia foi pro online. Todo mundo no home office. Todo mundo no home office em casa. Bonitinho, quietinho, trabalhando. Eu hoje já estou fazendo um movimento contrário. A partir do mês que vem, o escritório está ficando pronto, a nova sede, vai todo mundo pro físico, presencialmente. 2 vezes por semana, depois vai para 3, até voltar aos 5. Por quê? Cara, o tempo de resposta, a convivência, o relacionamento, você tá ali, você tá na convivência, isso enriquece, né? Demais para o cliente e para a equipe. Semana passada a gente teve um treinamento, 2 semanas atrás, nós tivemos um treinamento lá no escritório. A J Marra investe muito na capacitação da equipe. São quantos na sua equipe hoje? Hoje a gente, no total, juntando todo mundo, nós estamos com 23 pessoas. Que conta a parte que envolve marketing, RH, todo mundo, né? Então você pensa o seguinte, nós tivemos uma palestra que falava sobre saúde no ambiente de trabalho. Isso é um negócio bem sério. Bem sério mesmo. E um dos principais fatores que elevam o nível de estresse atualmente, que geraram afastamentos, o burnout, essa questão toda, é o quê? Falta de socialização. Essa pessoa que deu a palestra pra gente, o treinamento lá no escritório, ele é um psiquiatra, o João, Dr. João, ele falou, a falta da socialização, a falta do convívio, ela tem gerado um aumento significativo no estresse nos trabalhadores. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas estão dentro de casa, só que você não sabe, em que condições que elas estão em casa. Sim. Você não sabe. E consumindo muita coisa e hoje a internet acelera muito também, né? Demais. Então você pensa o seguinte, o que a gente... a gente já estava fazendo esse movimento, até a própria Aninha que trouxe essa ideia, falou, James, eu acho que está na hora da gente criar um presencial, acho que a turma está sentindo falta. Eu falei, pô, que coisa maravilhosa, não foi uma ideia minha. Eu estava escutando muitas pessoas, muitos colegas falar que realmente queriam voltar com o presencial, e eu tive o privilégio da minha equipe falar, seu time pedir. Jamerson, vamos voltar para o presencial? Eu falei, pô, meu time é maravilhoso demais. Meu time é top em tudo. E agora ainda... maior ainda com essa postura, né? Tem um cara, esqueci o nome dele, ele fala que alguns fatores são extremamente importantes para você verificar o nível de estresse do seu ambiente de trabalho. Você vai fazer um treinamento. Se as pessoas estão conversando muito, sabe aquela desorganização pré-palestra? Significa que seu time entrega muito. Significa que seu time não está doente. E significa que seu time vai dar certo. Mais ainda. Você sabe por quê? Ele explica o seguinte. A socialização verificada antes de uma palestra mostra se o seu time está ou não está engajado. Olha como que faz sentido isso. Se a galera está cada um no seu canto, se cada um está no seu mundo digital, se ninguém conversa com ninguém, o que significa? Não há entrosamento de equipe, não há o que conversar entre os colegas, e não há preocupação de um colega com o outro. Olha que coisa mais maluca, cara. E conversando, a energia tá lá em cima. Isso. Então, fica aí uma dica, né, para a turma dos empresários, nós empreendedores. O dia que você for fazer um treinamento, verifique se antes da palestra sua equipe tá naquela bagunça, né?
aquela bagunça de conversa animada, todo mundo se conectando. Se tiver, cara, agradeça essa bagunça boa. Porque significa que a sua equipe está saudável, ela conversa, ela tem troca, ela tem o que conversar. Interessante. Porque se não tem troca, cada um está cada vez mais o que? Isolado. Então, assim, graças a Deus, a gente teve essa grata surpresa, eu e a Ana, da equipe pedir para voltar. Então, a partir de agosto, né, o escritório novo vai ficar pronto, a equipe vai voltar, todo mundo presencial, e eu tenho certeza absoluta, quem vai ganhar com isso? A equipe e, principalmente, os clientes. Os clientes. Por quê? Porque o time de resolução é mais rápido. Porque a gestora está lá, a supervisora está lá, o Jamerson vai estar lá, então, automaticamente, isso vai gerar, obviamente, soluções mais rápidas. Sim. E fora com melhor qualidade. E as coisas que vão acontecendo, por exemplo, quando você está no home office, pô, tivemos um problema aqui, quem está fora não sabe. Não, né? não sabe. Você não fica toda hora lá fazendo um relatório do que aconteceu. Isso. Né? Quando você está no mesmo ambiente, isso automaticamente a informação já é passada, eu já ouvi, já presenciei ali, pô, tô ligado também no problema. Isso. Aí eu vou ajudar a resolver. E aí entra o quê? Muito no que é o meu perfil. Eu sou um cara, né? Do presencial, sou o cara de querer participar de tudo, como eu disse no início. Eu gosto de ajudar, eu gosto de dar opinião. Então, olha só, eu vou estar percebendo o ambiente novamente como era lá na minha época. Uhum. Então, assim, a probabilidade das coisas fluírem melhor é muito maior. Não, com certeza. Não tem a menor dúvida. E até o que você falou aí de visitar o cliente, né? Nosso negócio é novo. 2023, ano passado, tinha os patrocinadores e tal, a gente tem as reuniões online, manda para os empresários ali o conteúdo e tal, só que isso não chegava no marketing, não chegava na equipe comercial, que isso é um apoio para o comercial. Aí eu descobri por quê. Esse ano eu falei, não, eu vou visitar todo mundo. Eu comecei a ir nas empresas. É um puta desafio. Não, é que assim, eu não tenho... Hoje a gente tá com 18 empresas. Então, o meu problema hoje é que tem um em Fortaleza, tem outro em Balneário, outro no Paraná, tem em Minas. Aí a família paga a conta. Mas é muito importante porque você identifica dores e problemas que ele nem sabia que tinha e você, pô, eu posso ajudar nisso daqui. Com a minha ferramenta, eu posso plugar nisso aqui pra gente resolver. Então, fica até melhor a entrega quando você tá próximo do cliente e ele gosta disso, ele sente isso. Ele sente importante, ele Exatamente. sente que tá sendo entendido, ele sente que você tá olhando de perto, não tá aquela coisa à distância. Porque prestar o serviço à distância, cara, é muito desafiador. Você precisa de uma equipe muito boa, muito bem treinada e uma equipe madura. Graças a Deus é o nosso caso. Né? No escritório, por exemplo, a Ana está comigo há 15 anos, 16 anos. Né? E eu tenho várias pessoas que estão comigo esse tempo todo. Né? O meu financeiro, por exemplo, que é a Cíntia, está comigo acho que há 8 anos. Então, assim, a nossa equipe ela é antiga de casa. Entrosada já. Já é muito entrosada. Entendeu? Isso é muito bom. Agora, eu acho que disso tudo, o que fica para mim é a importância de relacionar. As pessoas estão cada vez mais distantes. Sim. Estão cada vez mais doentes. E a gente, às vezes, não fica vendo. Entendeu? A gente tem que ter muita atenção com a equipe que nós temos. Agora, trazendo bem para o mundo do direito do trabalho, né? Para a área jurídica. A nossa percepção de... enquanto jurídico de várias empresas, onde foram emitidas CATs e comunicados de falecimento por suicídio durante o período da pandemia, foi uma coisa que a gente nunca viu na história do escritório. Eu tô com 28 anos de formado, 26 anos de formado. Sempre trabalhei com o mundo empresarial. Odu, eu nunca vi tanta CAT, comunicação de acidente de trabalho, seja por doença ou por próprio acidente de trabalho mesmo, né, propriamente dito, ou por doença relacionada ao trabalho, e suicídio, como a gente viu agora. E assim, por que a gente levou esse treinamento para dentro do escritório? Porque a gente tem esse problema dentro do escritório? Não, a gente não tem esse problema. Mas a gente não quer
que as pessoas do nosso escritório, da JMar Advogados, fiquem doentes. Sim. A gente quer acompanhar, a gente quer treinar a equipe, a gente quer capacitar a equipe para que ela possa performar do jeito que eu gostaria. Trabalhando preventivo. Que eu quero. Exatamente, que é o preventivo. Né? Ou seja, a gente tem o preventivo jurídico, vamos fazer o preventivo psiquiátrico também, Sim. né? De ter um ambiente saudável, isso tudo. Então, assim, se o mundo durante um tempo entendeu que a distância era legal, eu acho que hoje, talvez, as pessoas estão começando a rever isso aí, sabe? Porque não só pela qualidade da entrega, pelo tempo da entrega, mas pela própria saúde mental dos próprios colaboradores. Com certeza. E você tocou no assunto agora aí que eu quero falar, né? Que é o jurídico na empresa. Sim. Até trazendo aí, minha empresa ela é nova, mas eu já iniciei com um jurídico. Por quê? Né? Isso não é... É um cara inteligente, diferenciado. Mas também. Teve um cara que deve ter te abordado, deve ter te vendido bem. Não, na verdade eu aprendi com o erro do outro. Mas não foi a minha dor. Eu trabalhei ali 10 anos no Senai. Pô, Senai é uma empresa enorme. Uma escola de vida pra vida. Exatamente, né? Mas não foi lá. Quando eu saí, eu fui ser financeiro do Dinardi, na empresa dele, né? E a empresa, a gente tinha muito problema. E aí, as minhas principais reuniões, eu tinha a cada 15 dias, ou às vezes toda semana, era com a contabilidade e o jurídico. Entendeu? Então, ali eu comecei a entender a importância de ter um apoio jurídico, certo, e o contábil. E é engraçado que lá a empresa ela tinha algumas dificuldades financeiras, onde me desenvolvi muito. A gente não tinha caixa, né? Uma empresa faturando aí seus 3, 4 milhões mês. E a gente trabalhando com antecipação de 90%, você tem que ser muito vendedor, velho. Nossa! Essa era a minha realidade. Eu trabalhei durante 2 anos e meio lá. Então vendia almoço para comer a janta ali. Literalmente. Literalmente. Então tinha dia que eu chegava ali com 300 mil para pagar. Naquele dia, eu olhava no caixa, eu tinha 3 mil reais. E aí? Então, aí você vê onde a gente tem que desenrolar. Não é só, a venda não é sobre só vender um produto, né? Tudo é venda, né? E aí eu comecei a entender a importância disso, porque a gente tinha que trazer muito estratégias jurídicas e contábeis por conta de imposto que eu tinha que pedalar, que eu tinha que parcelar, tal. E falei, caraca, isso aqui é muito importante. Então foi ali que eu vi que era importante, tanto que quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com médico, na área da saúde, também faturamento alto. Primeira coisa que eu olhei pro time dele. Falei, cara, sua contabilidade é muito ruim. E você não tem um jurídico, velho. É complicado. Aí eu peguei a advogada que era lá daquela empresa e trouxe ela pra cá. Porque eu precisava dessa ajuda. Então quando eu fui abrir a minha empresa, eu já vim com tudo isso, né, montado. E é por isso que você tá nessa mesa aqui hoje. É por isso que tá aqui, é por isso que eu tenho lá amor com a gente também, contabilidade, que é o coração do negócio, velho. E eu sei o quanto custa de eu não ter um jurídico, né? Por isso que a gente falou de trabalhar o preventivo. Sim. É 10 vezes mais caro eu bater na sua porta amanhã, que eu tô com um BO aqui. Com certeza. Jamerson, me salva aqui, tá? Velho, contrata um jurídico que a conta ela feche muito bem. Porque... Du, olha só, é interessante isso que você está falando, né? A missão do escritório da JMar Advogados é exatamente voltada exatamente para isso. Que é o quê? Proporcionar segurança jurídica e crescimento às empresas. Como é que você consegue, de fato, proporcionar segurança jurídica e fazer uma empresa crescer? Porque uma coisa é consequência da outra. E eu costumo dizer o seguinte: um jurídico preventivo é aquele que ele não te permite cair no buraco, ou ele te permite te mostrar. Você pode até cair no buraco, mas cuidado... A profundidade do buraco. A profundidade do buraco. Porque às vezes o cliente fala assim, Jamerson, eu não tenho alternativa a não ser entrar dentro do buraco. Mas me fala quais são os riscos. E é exatamente essa função.
Eu falo isso muito. Função de jurídico não é impedir que a empresa funcione. Não é impedir que o empresário faça os seus negócios com outros empresários. A função é dar segurança jurídica para que o negócio dê certo. Para que ele saiba que, eventualmente, ele está assumindo risco, mas ele sabe o tamanho do risco, ele sabe a extensão e quanto esse risco pode custar lá na frente. Então, assim, a gente tem que entender que, literalmente, a contabilidade ela é o coração de uma empresa. Não tem a menor dúvida. Se uma contabilidade não for bem feita, não fizer uma escrita legal, não tiver uma contabilidade estratégica, enxergar a coisa de maneira eficiente, com certeza você vai para o buraco, né? Uhum. E o jurídico da mesma forma. Então, assim, a maneira como a gente trabalha, na sua grande maioria das vezes, é o seguinte: a gente faz um diagnóstico inicial, conserta o que é muito urgente e depois a gente já começa a criar o quê? O preventivo em todas as áreas, com o objetivo de impedir que a empresa venha ter passivos trabalhista, fiscal, tributário, problemas relacionados a consumidor, por exemplo, que lá na frente, com certeza, o impacto é tão grande que se tivesse um jurídico atuante, não teria passado por isso. Porque a grande maioria dos jurídicos, isso aí realmente, aí eu falo com toda a tranquilidade, a grande maioria dos jurídicos que a gente vê dentro das empresas, quando a gente entra para substituir ou a gente entra para apoiar, é um jurídico que age sob demanda. Jurídico que age sob demanda, então desculpa, meu amigo, você é empresário, você não precisa de ter jurídico. Uhum. Você precisa ter um jurídico que esteja com você no dia a dia, porque o sob demanda já deu problema, já era para ter visto lá atrás e você não viu. Então a dica que realmente eu deixo é essa: tem um jurídico que faça o preventivo e o corretivo. Agora, deixar para agir sob demanda, funciona não. Agora, me fala aí 3 dores aí que o empresário tem, que você vê que a grande maioria dos seus clientes, vocês já entraram e que não estava no radar. Porque isso aqui é pra gente, né, levantar aí. Eu acho que umas 3 você vai achar aí fácil. 3 dores, fáceis. Primeira dor. O empresário não sabe qual que é o passivo dele. Ele não sabe o que ele tem de passivo trabalhista, civil, contratual, tributário. Primeiro ponto. Ele acha que a empresa dele tem um valuation de tanto. Só que, às vezes, na hora que alguém chega para investir na empresa, vai fazer uma due diligence. E aí é que aparece a dor do cara. Por quê? Porque o jurídico que lá está não vai fazer o que tem que ser feito, na grande maioria. Que é falar, cara, olha, você tem que provisionar isso aqui para trabalhista, isso aqui para tributário, isso aqui para... Não faz. E aí a empresa que tinha um valuation, por exemplo, de, sei lá, 100 milhões, na hora que vai ver, então o cara tem um passivo de 60 milhões. Entendi. Então sua empresa vale 40. Porque quem vai entrar não vai assumir passivo, sem decotar, né, do investimento. Então, primeira dor eu acho que é essa. Não sabe realmente qual que é o passivo. Segundo, esse é 99%. Quem tem sociedade não tem acordo de sócios. Isso é o famoso BO do tamanho do bonde. Por quê? Quem tem sócio, obrigatoriamente, tem que ter um acordo de sócio. O que é o acordo de sócio? Acordo de sócio nada mais do que o combinado. O que eu vou fazer, o que você vai fazer. Qual que é a regra de entrada de alguém na empresa? Qual que é a regra de saída? Como que eu vou sair? Quanto você vai me pagar? Se eu quiser sair, quanto? Como? De quantas parcelas você vai me pagar? É combinar a regra, né? O acordo de sócio ele estabelece o convívio, estabelece o dia a dia de vocês, né? O que acontece? A gente percebe muito. Contrato, o que é um contrato? Contrato é um instrumento feito em tempo de paz para ser usado em tempo de guerra. Se eu tô na guerra, eu vou querer combinar as regras da guerra? Não, minha amiga, já rodou. Já era. Não vai dar certo. Entendeu? Uhum. E o acordo de sócio ele traz exatamente isso. Quais são as condições, quais são os elementos que nós vamos reger se eventualmente a gente tiver um problema? Quais são as regras que nós vamos votar? Vamos dizer, você tem um sócio, beleza? E aí, alguém chega e fala, Edu, quero colocar 10 milhões na sua empresa. Aí você fala,
top, tô dentro. Aí o outro fala assim, não quero. Eu não sei o que quer por quê. Não, porque eu não quero um outro sócio. E aí? Como é que resolve isso? O acordo de sócio, ele vai dizer qual que vai ser essa regra para aceitar ou não um outro sócio. Se você, por exemplo, pode comprar a parte dele, como que você compra a parte dele para colocar ele para fora? Se isso é possível, se isso não é. Então, automaticamente, o acordo de sócios ele vem para regulamentar, ele vem para criar as condições de uma boa convivência com seu sócio. Na ausência dele, morreu. E aí? A esposa pode entrar para dentro da sociedade? Não pode? Em que condições que ela pode entrar? Isso aí tudo você já prevê na hora que a gente vai sentar aqui. Exatamente. Ó, você vai querer isso, você vai querer aquilo. Isso. Se morrer um, entra a mulher? Não, pô, não. A hora que condições que ela pode entrar, se não pode entrar. Se ela não pode entrar, então ela vai receber por essas cotas. Aí você vai pagar pelas cotas para que ela não entre. Beleza? E aí, qual que é a forma de apuração? Qual que vai ser, né, esse valuation? Porque valuation existem várias formas de fazer. Normalmente, fluxo de caixa descontado e pronto. Né? O EBITDA lá faz a conta e multiplica lá. Pelo fator 3 anos, 5 anos. Então, assim, estabelecer regras para que você não tenha problemas. E a grande maioria das empresas que a gente verifica, não existe acordo de sócios. Não tem. Entendeu? Então, isso realmente é sério. Ah? Eu não tenho. Tá aí um exemplo. Não tinha. Eu não tinha. Boa. E acho que o terceiro maior problema, a sua grande maioria, é a área trabalhista. A área trabalhista realmente é um grande passivo. Você deu uma palestra recentemente aí. Dei uma palestra sobre pejotização, partnership e vesting. Me dá um resuminho rapidinho. Um resuminho? Pejotização, gostei dessa palavra aí. Muitas pessoas não gostam que fala pejotização, porque acham que isso é uma maneira meio vulgar de falar sobre os contratos de PJ, que são pessoas jurídicas, né? Ao invés de você contratar como CLT, né? Hoje, a tendência natural do mercado toda é nesse sentido, né? É contratar todo mundo como PJ. Mas para se contratar como PJ, é necessário que você tome alguns cuidados. Você precisa entender que PJ ele tem uma realidade muito diferente do seletista. Primeira regra, não se trata PJ como seletista. Não se trata PJ como seletista. Isso não pode. Por quê? Senão o cara que é PJ vai virar CLT. Isso é um passivo. E é exatamente isso que eu estou falando. São as características de um CLT você aplicar no... Exatamente. Tipo, o PJ é só ele emitir nota ali no... PJ é o seguinte, ele é um prestador de serviço, mas ele não está subordinado diretamente às suas ordens. Na CLT, você é um prestador de serviço, só que você está integralmente subordinado às ordens de alguém. Dentro de uma relação de emprego, a gente tem 5 elementos. E o elemento que caracteriza ou não, na sua grande maioria, uma relação de emprego na condição de ser empregado, seletista, é a subordinação. E estar subordinado é o que diferencia o PJ de um CLT. Tá? Então, atualmente, eu sempre falo atualmente. Atualmente, nesse momento, o ano que nós estamos vivendo, PJizar é uma boa. Por quê? Porque os tribunais superiores têm entendido que uma vez em que o empregado assinou o contrato, ele entendeu qual que era o objeto do contrato, esse contrato é válido, atualmente. Mas, eu não sei como que, né? Tem que acompanhar. Como que os tribunais superiores vão acordar amanhã, né? Porque eles têm disso, né? Hoje dorme de um jeito, amanhã acorda de outro. Então, a gente não tem essa segurança jurídica necessária para ter essa tranquilidade. Então, realmente, assim, a gente precisa de ter cuidado nisso, né? Mas a gente existe outras formas também, né? Faz contrato de vesting, partnership, e aí são modalidades, né? De você colocar mais o seu colaborador para dentro do negócio. Colocar o colaborador para que ele realmente participe, ele vista a camisa de uma outra forma. Não sendo CLT, mas ele se tornando um sócio da empresa ou ele tendo uma participação dentro da empresa. Que esse mundo aí eu achei animal, até pelo movimento que o Marcos fez agora ali dentro do grupo acelerador, né?
E isso é legal, porque eu não sabia disso, né? E você tem um advogado que entende esse jogo que tá no mercado aí hoje, isso aí é ouro, né? Mas assim, é importante você entender o jogo sob a ótica jurídica, mas também empresarial. O que eu falo empresarial? Você como empresário, como gestor de uma empresa, você tem que entender esse jogo. Por quê? Trazer pessoas para dentro da sua sociedade não é algo simples. O cara vai virar seu sócio. E o que a gente vê é que muita gente traz pessoas para dentro de uma sociedade de qualquer jeito, né? Sem ter acordo de sócio. Você imagina o seguinte, eu vou trazer 2 sócios para dentro da minha sociedade. O que tem que estar pronto antes disso? Um acordo de sócio. Porque depois que ele entrou para dentro da sociedade, e se ele não quiser assinar um acordo de sócio, como é que você vai fazer? Aí, perdeu o negócio. Deu ruim. Perdeu o negócio. Mas até eu falo a questão do partnership, M&A, que esse jogo eu achei legal isso aí, velho. Isso é coisa de gente grande. Então, é isso que eu acho bacana você entender, né, do mercado. E a gente que, o empreendedor, ele só quer ganhar o dinheiro dele, inicialmente, né? E aí ele começa a descobrir um outro mundo, né? Sim. Que eu falo que é o jogo dentro do jogo. Que ali aí já é jogo de gente grande, né? Sim. E aí você tem um parceiro, né? Um jurídico que entende desse jogo, isso aí você já fica bem, né? É importante entender o seguinte, Du. Essas operações de M&A, né? M&A é fusão, aquisição, incorporação de empresas, né? Quando uma empresa junta com a outra, ou compra outra, ou incorpora, essas questões todas. Ele é multidisciplinar uma operação dessa. Então você precisa de ter uma contabilidade muito bem estruturada, um jurídico muito bem estruturado, você precisa ter um excelente advisor e a parte do compliance também está muito organizada. Por quê? Pensa o seguinte, independente do tipo de M&A que seja, você precisa de ter aderência de cultura, né? E aderência de cultura é algo que hoje, depois que eu passei pelo acelerador empresarial e convivendo dentro do ambiente do Giants, cultura é essência, ela é base de empresa. Pensa o seguinte, você vai fazer uma operação de fusão de empresas. Você pega a empresa A com a empresa B. A empresa A tem uma cultura, a empresa B tem outra. E aí? Deu ruim. Você não pode criar uma terceira cultura. Não vai dar tempo, é muito complicado. Uma tem que ser absorvida pela outra. Porque senão a empresa, ela E qual que vai prevalecer? Não vai dar certo. Entendeu? Ou então, você vai criar uma terceira empresa. Aí sim, essa terceira empresa, que não é nem a A nem a B, vai dar origem a uma empresa C, por exemplo. E aí? Essa empresa C, ela já tem que vir com uma cultura muito bem definida. E as pessoas que aqui estão também têm que ter uma aderência rápida. Então, por isso que eu falo que uma operação de M&A não é algo tão simples, não é pura e simplesmente sobre comprar e vender uma empresa, sobre incorporar não com outra empresa. É sobre literalmente você conseguir passar que a partir de agora existe uma cultura que tem que ser observada. E se as pessoas não aderirem a essa cultura nova? Cara, deu muito ruim. Sim. Deu muito ruim. E até me veio uma dúvida aqui. Qual que é a formação de um advisor? Advisor, você pode ter várias formações. Várias, né? Mas, você é um advisor? Né? Não, eu não. Mas assim, particularmente, eu acho que um bom advisor, né? Vamos dizer, aquele cara que é fera. O que é um advisor exemplar para mim? Direito, contábeis e muita experiência. Muita experiência. Explica aqui que é um... O bom advisor... Explica aqui que é um advisor. O advisor, ele tem que ter uma capacidade de visualização do negócio como um todo. Ele precisa de olhar para aquela operação de M&A e ter uma visão crítica, sob o ponto de vista financeiro, contábil, tributário, administrativo, econômico. Por isso que eu falei que tem que ser um cara muito preparado. Tem que ser um cara com vários cases. Nunca contrate um advisor que não tenha cases de sucesso de M&A na carreira dele. É um perigo fazer isso. Por quê? Porque uma operação de M&A, ela exige experiência. Né?
Eu tenho um grande amigo que, para mim, um dos maiores advisors que a gente tem hoje, que é o Alexandre Assis. Você conhece o Assis ou não? Da Assis Gestão. Meu primeiro contato com essa conversa aí, pra mim, foi aquele dia que a gente tava em Atibaia. Aquela noite de vinho. O Assis, assim, cara, ele é uma pessoa com uma capacidade intelectual absurda. Acho que você comentou dele. O cara maravilhoso. E assim, é uma pessoa que toda vez que eu sento com ele para conversar, eu sempre vou sugando um pouquinho da condição de advisor, sabe? Fala, cara, e aí? Isso aqui, e aquilo. Por quê? Porque realmente precisa de ter uma visão muito macro das coisas. Entendeu? Uma visão muito macro. A gente dentro do Giants também teve o Rodolfo. Rodolfo, né? Foi o Rodolfo. Aquela conversa aquele dia lá, você é louco. Rodolfo. Eu até te perguntar dele. Você conversa com o Rodolfo, o cara tá por dentro de tudo. Rodolfo, se eu não me engano, eu acho que ele é advogado e contador também, né? Eu não sei. Não, me veio a dúvida agora aqui, porque eu lembrei do Rodolfo. E até assim, ó. Isso que eu falo, né? Quando você tá por dentro do negócio. Aquele dia, ele sentou comigo, ele me fez umas 4, 5 perguntas. Eu não entendi nada, mas o cara já tava... Entendeu? Depois que eu fui ver quem que era o Rodolfo, ele contando a história. Naquele dia, ele cantou pra nós a operação que ele ia fazer, que ele não tava nem no... Você lembra? Eu lembro. Ele não falou o que era a operação. Ele falou, cara, isso aqui, não sei o quê. E ele sentou comigo. Foi o dia do vinho. Exato. Eu falei, a noite do vinho. A noite do até vinho. 3 da manhã Isso ali. aí. Todo mundo em silêncio. Tipo, um monte de empresário... todo calado. E ele é quase quando ele tem, velho? Ele é novo pra caramba. Acho que tem 30 e poucos anos, ele é novo. E eu reinando ali. Falei, cara, esse cara é muito grande, cara. Mas é uma novidade pra mim. Ali foi o meu primeiro contato, né, que eu tive sobre esse mundo aí. E aí eu vi que você tava entrosado. Falei, caramba, o Jamas tá nessa aí também, velho. e depois foi quando o Marcos fez a transação ali interna. Eu descobri o Aurimar. Ah, tá. Entendi. Aí eu falei, caramba, tem um monte de gente. Isso é legal, assim, às vezes tem pessoas do teu lado que você não sabe o que o cara faz. O Aurimar, ele tava com o Stanley? Ele que fez a operação do Stanley com o Janguier. Então é isso. Os caras grandes que a gente tá indo envolvido, né? Tem uns cara bem... Brabo. Bem brabo mesmo. Agora, cara, vamos voltar um pouquinho aqui. Que a gente tá até conversando aqui. Eu lembrei de um papo que eu tive com o Aurimar. Tive um papo com o Aurimar porque ele tava querendo fazer Ironman. E ele veio conversar comigo. E aí ele falou, cara, você consegue me indicar algum treinador de Iron? Porque ele descobriu que eu fazia Ironman, né? Você consegue me indicar algum treinador? Eu falei, cara, vou te indicar o melhor treinador. Aí ele falou, quem que é? Aí eu falei, chama Adriano Saqueto. É o cara aqui de São Paulo. Pô, o melhor treinador que você vai ter em São Paulo é o Adriano Saqueto. Aí ele virou e falou assim, você tá brincando comigo. Você conhece o Saqueto? Eu falei, que é isso? Saqueto é meu amigo, meu irmãozaço. E o Saqueto me chama de mozão. Aí eu falei, você quer ver? Peguei o telefone, liguei pra ele assim, aí o Saqueto atendeu. Aí eu falei, fala, mozão. Ele falou, fala, tudo bem, beleza, tranquilo, tudo bem. Falei, cara, tô aqui com um cara aqui, ó, que tá querendo fazer o Iron, mas ele tá me perguntando quem que eu indico pra ser treinador. Aí eu peguei o telefone e virei assim, ó. Na hora que eu virei, era pro Aurimar. Aí o Saqueto olhou e falou, meu amigo, é a terceira pessoa que você pergunta indicação e me indica, você não vai fechar comigo, não. Tava buscando referência. E já é a terceira mesmo. Aí a terceira mesmo falou, não, agora o Saqueto, agora eu vou ter que fechar com você. E aí, Aurimar, já fechou com o cara ou nós vamos ter que postar esse vídeo aqui? Pois é, de novo, isso aí eu quero saber, né, mas se você fechou ou não fechou. Eu acho que isso aqui vai virar um corte, nós vamos soltar e vamos marcar todo mundo aí. Isso aí, o Adriano Saqueto, que é do Grupo Mais. Top. Cara legal de você conhecer, viu, Du? Não, quero conhecer. Cara, vale a pena, cara bacana. Tudo que tá ligado aí com esporte, com experiência, porque sabendo tem umas experiências aí. Eles fazem um treino camp, uns negócios bem legais. Já viajei pra Havaí, já fui pra Espanha. Segura aí. Me conta do começo dessa história aí, Iron Man, velho. Eu nem falei pra vocês. Pra ter esse corpinho aqui que eu vou fazer Iron Man. Mentira, vou fazer não. Mas pra ter o cara mais elegante. Aí o cara Iron Man, quantas vezes você correu? Cara, olha só, a história do Iron Man é uma história muito bacana, né? Você me perguntou aí como é que foi o Iron Man. Eu tive um sócio e eu fui assistir sócio numa prova do Iron, lá em Floripa. E aí, logo na largada, assim, quando teve aquela largada, né? Porque o Iron Man você nada 3.800 metros
depois você pedala 180 quilômetros, e aí depois você sai para correr a maratona de 42 quilômetros. Essa é a prova do Ironman. Só de pensar já tô cansado. Isso que eu tô sentado na cadeira. Não, mas a prova ela é física, mas ela é muito mais mental do que física, sabe? Entendi. E eu fui assisti-lo. E quando deu a largada ali da água, eu olhei assim, falei, cara, que coisa maravilhosa. Aí eu olhei pra minha esposa, Simone, e falei com ela, ano que vem eu tô aqui. Ela falou, não é possível. Quando que foi isso aí? Foi 2013. E aí, não, 2012. 2012 foi quando eu fui ver a primeira prova dele. Uhum. Aí, em 2013, eu já fui fazer a minha primeira. E aí, o que acontece? Olha que coisa mais maluca. Eu sabia que era algo extremamente difícil. Que era algo extremamente complexo. E eu falei, cara, eu acho que isso aqui vai mudar minha vida. E assim, eu sou um cara muito de seguir a minha intuição. Uhum. Minha relação com o Papai do Céu, ela é mais my brothers one, assim, sabe? Que os outros. É meio chegadão mesmo, assim, né? Às vezes eu tô dirigindo, ou tô andando, alguma coisa, eu falo, Papai do Céu, dá o help aí, irmão, tô precisando de ajuda aí, me dá um sinal, e ele vai me dando sinais todos que eu peço. Então, assim, nessa situação eu falei, cara, alguma coisa tá me mandando fazer essa prova, eu não sei por que não. E foi uma época que eu não tava assim, muito legal na sociedade. A sociedade não tava tão boa também. Uhum. E foi quando eu comecei a entender um monte de coisa da minha vida, sabe? Por quê? Porque o treino, ele demora, em média, de 6 meses a 1 ano. Se você for sair do zero, né? Em média de 6 meses a 1 ano para uma prova de Ironman. E aí... Você não treinava nada? Não, eu só nadava e corria. Tá. Mas assim, pouca coisa. Não era nada de volume tão grande igual do Ironman. E aí eu comecei o processo. E literalmente, aí é aquilo, né? A gente começar a entender, cara, curte a jornada. Desfrute lá o caminho. Desfrute o passo a passo. Desfrute cada degrau. Desfrute as conquistas. E eu fui entendendo. E fui lá. Aquela relação, né? Faz treino, não sei o quê. E volta, e faz treino, e volta, tal. E eu, nesse processo de me tornar um Ironman, eu vi o tanto que eu era capaz de tanta coisa na minha vida. Eu falo assim, muitas coisas mudaram a minha vida. Nascimento dos meus filhos, meu casamento com a Simone, que é uma mulher assim, maravilhosa, uma pessoa que eu amo de paixão e assim, me apoia em tudo, colabora com tudo. É uma parceiraça de vida que eu tenho. E uma das coisas também que mudou muito a minha vida foi o Iron. Eu lembro direitinho, quando eu estava acabando a prova, você entra lá em Floripa, você entra na Avenida Búzios, para quem conhece ali Floripa, Uhum. você entra na Avenida Búzios e você sai correndo nela para poder chegar lá no pórtico. E lá no pórtico, de chegada, né, você escuta a velha frase, né? Jamerson Marra, you are Iron Man. Então, assim, isso aí é um negócio que mexe muito com a gente. E eu lembro direitinho, quando eu entrei nessa avenida, a minha ficha caiu. Minha ficha caiu e caiu da seguinte forma. A partir de hoje, nasce um cara. Nasce um cara muito diferente. Assim, é muito emocionante você falar disso, porque parece que eu volto lá, sabe? Uhum. E eu falei, cara, a partir de hoje eu vou ser outra pessoa. Um cara que não desiste. Um cara que acredita em si mesmo. Um cara que consegue traçar meta e cumprir. Um cara que tem meta quebrada no meio do caminho, porque tem treino que eu quebrava, tem treino que o pneu furava, tem treino que faltava comida, tem treino que a água acabava. E você tem que se reinventar no meio do caminho. Eu não tinha como pedir ajuda. E a vida é sobre isso. Lógico que às vezes a gente pede ajuda, mas ajuda é até o certo limite. Você tem que se dar conta, você tem que se superar. E a essência do Iron é exatamente essa. E antes do Iron, você procrastinava essas coisas? É muita coisa. Entendi. Muita coisa mesmo. Eu acho que tinha uma questão muito relacionada à autoestima.
Então, quando me perguntam qual foi o maior ganho do Ironman para você, foi botar essa tatuagem na perna que eu tenho? Não. De jeito nenhum. Isso aqui é vaidade, isso aqui é vaidade e pura e simplesmente. O maior ganho é autoestima. Né? Eu costumo dizer o seguinte, na hora que eu passei, cara, naquela avenida ali, na Avenida Búzios, para chegar, para passar de baixo, né? Cara, passa um filme na sua cabeça. E você fala, cara, eu passei por tanta coisa nisso. E o que era essa questão da autoestima? Você não tinha autoestima? Não tinha autoestima. Eu achava que não era capaz de tanta coisa, de chegar no patamar que eu cheguei. Mesmo com toda a história de superação em relação às vendas, isso, aquilo, eu achava que não era possível alcançar os patamares que hoje eu alcancei. E você alcançou depois do Iron? Do Iron, com certeza. Tá. Então, assim, o Iron foi um fator de transformação na minha vida. E eu tive 2 treinadores durante esse período. Foi o Thiago Vinhal, né? E o Adriano Saqueto. Né? Todos 2 são grandes exemplos. O Thiago Vinhal, ele é o primeiro brasileiro negro a competir o Mundial de Ironman em Kona, no Havaí. É o brasileiro mais bem colocado na história do Ironman. Ele é o 13º no profissional, né? E o Adriano Saqueto, da mesma forma, foi um cara muito importante também, porque todos os 2 me dava muito incentivo. Falei, cara, bora, meu irmão, você dá conta, você é capaz, é isso. Sabe aquele trabalho típico do coach mesmo? E, cara, é um dia de cada vez. Hoje não deu, amanhã vai dar, amanhã se supera. E aquele trabalho realmente do dia a dia. E isso, eu lembro direitinho a frase quando você cruza o Ironman, é anything is possible. Ou seja, tudo é possível. Então, assim, eu falo, cara, se eu fiz uma prova onde, sei lá, 0,5% da população mundial deve ter feito uma prova dessa, pô, por que eu não sou capaz de fazer outras coisas que somente 0,5% da população mundial é capaz de fazer? Ou já fez, ou está fazendo? Então, assim, talvez o gatilho que eu precisava era de passar por tanta dificuldade para falar, irmão, e aí? Qual que é o próximo lero de desculpa que você vai inventar para você mesmo? Bom, hein? Não tem mais lero, irmão. Agora é acreditar. Se tudo é possível, você saiu do zero e fez uma prova dessa, o que é mais que você vai escolher agora sair do zero para fazer outra coisa? Top. Entendeu? Até eu lembrei um negócio aqui do Pablo Marçal fala muito, né? Se você não acreditar na cabeça que você consegue fazer isso, né? Você não vai fazer. Não vai. Né? E isso é pra vida pessoal, pra tudo. Relacionamento e pra negócio também, né? Então, às vezes, pô, não, isso aqui não, cara, comprar uma Porsche, não. Você não vai comprar, então. Se você não acredita nisso... Se você não acredita, você não vai comprar nunca, né? Isso tem a ver com teoria da cocriação, tem a ver com metafísica, isso aí é outra... É engraçado que... Isso é outra vibe, depois outro papo. Eu adoro assim, muito isso, eu gosto. tenho, assim, algumas coisas que aconteceu comigo. Eu sou um cara meio sonhador, sabe? E hoje eu estar onde eu estou também, muita gente falou, cara, você tá fazendo lá não é teu lugar, não. Eu falei, não. Quem te disse que lá não é? Mas a gente precisa sempre estar vivendo novas experiências e estando em ambientes diferentes para te puxar mais para cima. Com certeza. Porque aquela conversa de que ali não era meu ambiente, hoje já é. E hoje eu tô buscando o meu próximo ambiente, entendeu? Então, que é o próximo ambiente mais elevado, de mais prosperidade. Exatamente. Então, até essas conversas assim que a gente tá falando agora aqui, de vender empresa e tal. Pô, eu nunca tinha pensado em... Mas, cara, eu quero vender uma empresa, velho. quero fazer um jogo desse pra entender como é que funciona. Porque eu achei animal, entendeu? Então, assim, pô, vamos ter que criar um próximo negócio? Eu vou. E eu já trouxe você pra gente já fazer no jeito pra vender. Então, esse é o meu próximo nível. Que é você conhecer pessoas interessantes, pessoas que estão num patamar maior que o teu,
E a vida, eu acho que é isso, né? A gente tá sempre se desafiando. É aquela velha frase, né, Du? Se você não for o pior da mesa, tá na hora de você mudar de mesa. É isso aí, exatamente isso. Só que tem uma coisa. Para você ser o pior da mesa, você tem que ter autoestima, autoconfiança e muita humildade. Porque só fica sendo o pior da mesa e tolerar continuar sendo o pior da mesa quem tem isso. Autoestima, autoconfiança e vaidade de lado. Tem que ter humildade, irmão. É isso aí. Porque querer mostrar o que você não é, querer fazer o que você não dá conta, não vai. Não é por aí, não. Top. Mas você correu quantas vezes? Ó, no total, juntando todas as provas, porque a gente tem Iron, tem meio Iron, que se chama 70.3, o total deram, acho que 12 provas. Tá, me traz uma dificuldade aí que você teve numa prova aí, que aquela falou, essa aqui... Tem uma. Minha primeira prova de Iron. A primeira. Foi em Miami. Essa aí foi punk. Eu estava na bicicleta e eu fui derrubado e eu quebrei a clavícula. Nossa. No quilômetro 40 da bike. Aí eu caí, machuquei, quebrei a clavícula, aqui assim. E eu tive que acabar a prova segurando a clavícula. Você terminou. Terminei. Com a clavícula quebrada. Caraca. Andando de bike? Aí eu acabei o restante da bike e saí pra correr, segurando a clavícula aqui assim. E aí eu corri, fiz a maratona segurando a clavícula. Você é doido. Cara, mas é isso. A gente ressignificar as coisas é muito legal. Sim. Cara, é na guerra que você fica forte. Verdade. É diferente de uma batalha que você vai decidir se você corre ou se você enfrenta. É mais ou menos por aí, a vida é sobre isso. Então, assim, muitas vezes eu escuto, pra que você foi terminar a prova? Pra quê? Cara, saísse e fizesse o outro. Eu falei, não, cara, eu quero saber até onde eu dou conta. Eu dou conta. Cansado, machucado, eu dei conta. E aí eu trago pra vida. E aí, tem dia que a gente perde contrato. Uhum. Tem dia que a gente ganha contrato. Tem dia que o contrato tá todo bagunçado, o cliente tá insatisfeito. Dá para levar até o final, dá para arrumar esse contrato e continuar trazendo. Dá para arrumar uma empresa e levar a empresa até o fim e botar ela ser próspera depois. Então, eu acho que o esporte ele tem essa capacidade, sabe, Du? Ele tem essa mágica de nós realmente olharmos para aquela dificuldade, superar e trazer para a nossa realidade. Cara, as Olimpíadas estão começando hoje. Uhum. Imagina que tanto de exemplo que a gente vai ter. Eu sou um cara muito emotivo, né? Olimpíadas é uma época que eu mais choro na minha vida. Porque eu não posso ver as dificuldades, as conquistas que eu começo a emocionar. Você já viveu, né? Eu já vivi. É como se estivesse lá. Isso, então eu me emociono muito, entendeu? Uhum. Emociono demais. Você já demais. foi alguma Olimpíada? Não, tá doido, que isso. Longe disso. Nunca foi? Não, nunca, nem pra assistir, nem pra nada. Eu acho que deveria, cara. Não, isso aí, eu acho que você já passou, né, do Nossa Senhora. Pelo não, assisti. Bom, tá louco, que isso. Assisti sim. Aí, assistir eu acho que é uma coisa que ainda quero fazer, com certeza. Eu acho que vai ser top pra você. Hein? Nossa Senhora, vai mexer com o emocional aqui o tempo todo. Cara, agora me fala, o que é mais difícil? Gerir uma empresa ou fazer um Ironman? Gerir uma empresa. Sem sombra de dúvida. Então eu tô pronto, então. Tá prontíssimo. Quer saber o motivo? Simples, motivo. Direto e objetivo. Gerir empresa, a gente tem que gerir pessoas. O Ironman você gere você mesmo. É você mesmo. Boa essa, hein? Forte. É mais fácil. É mais fácil. É só você trocar ideia com você mesmo ali, negociar. Isso aí. Agora com o outro ali. É mais difícil. Caramba, top. Eu vou até fazer um negócio diferente. Israel, quer fazer uma pergunta pro Gemerson aqui? Peguei no susto, hein? 1h30. Vou dar estudo. 1h30. Peguei, né? O Israel é um puta profissional. Cara fera. Né? E é um cara que a gente tá sempre observando, tá no nosso meio ali, mas ele tem a dificuldade de mostrar o trabalho dele e oferecer.
Dá um conselho pra ele aí. Cara, sorriso eu sempre te vejo com um sorriso no rosto. Isso eu acho que já é um grande passo. Né? Assim, no estabelecimento de rapport, a gente sabe que um sorriso e uma postura de simpatia sempre abre muita porta. Então, esse ponto eu acho que você já tem, e tem de maneira muito tranquila. Eu acho que o maior desafio seria perder um pouquinho da timidez. Te acho um cara tímido. A sua timidez, ela te impede realmente, às vezes, de abordar em momentos em que as pessoas estão muito abertas. Você tem oportunidades que eu percebo ali dentro, né, do próprio, nosso próprio grupo do Giants, em que você poderia aproveitar essa fragilidade, né, do cliente, das pessoas ali, para você aproximar. Né? E essa aproximação é uma aproximação que vai ser muito genuína, porque a pessoa, ela está abrindo um sorriso para você, ela está se colocando numa vulnerabilidade. A grande maioria das pessoas não gosta de bater foto, eu acredito. Uhum. Eu tô, né, tirando aqui de perto do meu ciclo de amizades. A grande maioria das pessoas não gosta de bater foto, né? E ele não é só foto, ele é vídeo também. Pois é, então assim, cara, e você tem uma coisa que é uma percepção minha, tá? Eu nunca tive a oportunidade de sentar pra gente bater papo. Eu acho que ele é um cara muito observador. E quem observa muito consegue ler muitas pessoas. Então você sabe exatamente onde eu vou gostar, onde eu não vou gostar. Então, cara, aproveita essa leitura que você pode fazer das pessoas, sabe? E aproveita o momento. Viu? Venda é sobre processo? Mas ela é também sobre ato de coragem, de sair dessa zona que a gente fica, às vezes... vou ou não vou? Tô com medo. Será que o cara vai achar ruim? Será que eu vou incomodar? Não vou. Então, assim, cara, se tiver incomodando e não tiver incomodando o outro, foda-se, vai pra cima, irmão. É isso aí. Eu poderia falar, eu aproveitei aqui pra resolver 2 problemas que eu tinha aqui, entendeu? Que eu sou o cara de resolver problema. O Israel, né? Que tem essa dificuldade, então já tá atrás da câmera, não tá aqui. Isso. E você de falar pra câmera, falar, pô, dá uma mensagem pro empresário. Eu já tinha um aqui. Entendeu? Que aí você vai falar, pô, mas qual empresário que eu vou falar ali e tal? Pô, tem um ali, então já fala pra ele e já consegui resolver os 2. Os 2, né? Mas 2 que com a cajadada só. Boa, Du, mandou bem demais. Mano, eu queria te agradecer aí. Eu te agradeço pela oportunidade. Muito bom. Bom pra nós que isso aqui não vai parar agora, né? Porque a gente tem um dia todo aí. Isso aí. Mas a parte do podcast aqui, aqui que a gente encerra, eu queria agradecer pelo tempo que você teve aí de estar com a gente aqui, de contar sua história. Porra, foi sensacional. Eu sei que tem mais aí. Talvez a gente faça um segundo. Né? Eu acho que eu vou bater um papo com você lá no camarote. Beleza, a gente bate, a gente com certeza. Traz algum assunto aí, mais alguma coisa, porque tem coisa pra caramba aí que eu sei. Tem umas coisinhas bem legais. Então, muito obrigado aí. Eu também te agradeço demais pela oportunidade, irmão. Conta comigo pra tudo, você sabe disso, que eu gosto de você de maneira genuína, né? Independente de nós sermos seu jurídico. Te admiro pra caramba e com certeza teremos outras oportunidades a gente dar boas gargalhadas. É isso aí. Beleza, irmão? Valeu. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. É isso aí, galera. Finalizamos aqui. 3º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você acha que faz sentido, algum amigo teu aí precisando de um incentivo, de uma história inspiradora, manda para ele. Acho que vai ajudar bastante ele aí. E muito obrigado e até a próxima.